E o São Paulo, Noriega, já que eu falei do São Paulo, o que acontece com essa instituição com 6 brasileiros, 3 Libertadores, até hoje é o único que tem 3 mundiais, e hoje a gente tem que repensar se qualifica o São Paulo entre os grandões. Não estou dizendo a história, não estou falando da instituição. Sim, o momento, né? O momento, o time de futebol. Gozado, hein? É a instituição, você falou muito bem. Eu, na minha carreira como repórter de veículos impressos, eu cobri muito São Paulo, cobri São Paulo na época do Tele, no auge. O São Paulo era referência, o São Paulo era exemplo de organização. O São Paulo era um clube europeu no Brasil, em tudo. Não apenas pela estrutura física, mas pelo comportamento dos seus dirigentes, pela maneira como o São Paulo, inclusive, abafava crises, como o São Paulo blindava o time de futebol das questões políticas do Morumbi. Hoje isso não existe mais. Hoje a política dentro do São Paulo, ela está ofuscando o futebol. E não é de hoje, já vem de muito tempo. Então os resultados estão aí. O São Paulo é um time que não tem um norte no seu futebol. Vai ser difícil arrumar, pode ser que esporadicamente aconteça alguma coisa, mas recuperar esse tempo, esse espaço que o São Paulo perdeu, vai ser muito, muito difícil. São Paulo foi ultrapassado por muita gente aí. É o Palmeiras, é o Flamengo, o próprio Corinthians, em termos de estrutura. O Corinthians tem os seus problemas, como todo time, né? O Palmeiras está na crista da onda, tem problema também. O Flamengo está na crista da onda, tem problema. Mas a questão é que o São Paulo ficou para trás como instituição, como clube, porque a política contaminou o futebol. Enquanto não resolver isso, vai ser difícil recuperar. E continua contaminando, né? Porque a demissão do Rogério Ceni foi antecipada pela torcida organizada. É isso, é isso. Você acha que aquele texto lá era da torcida organizada? Então, não era, mas usaram a torcida organizada para antecipar a demissão do técnico. Claro. Ou seja, e não é só o São Paulo, porque a Gaviões fez exatamente a mesma coisa. Quando fala do hoje. São Paulo, você se emociona todo, Caio? Não. Você está se sentindo assim diferente quando se fala do São Paulo? Que é isso, você não se sente fala ofendido? Assim. Não fala assim, não fala assim. Não é? Mas hoje a torcida do Corinthians, a Gaviões, antecipou a saída do Fernando Lázaro. Né? Também postou no Twitter pedindo a saída do treinador. 2 horas depois o Corinthians estava demitindo o treinador. Então você tem uma interferência externa em decisões de clubes que é gigantesca. Gigantesca. E com todo o respeito, mas quem que é a torcida independente para avaliar se o trabalho do Rogério Ceni é bom ou ruim? Ou a Gaviões da Fiel, isso devia ser uma avaliação interna. Se eu sou o Rogério Ceni, hoje estaria tomando um champanhe francês comemorando. Sabe por quê? Porque ele vai ser muito mais feliz fora do São Paulo. O Rogério ganhou Campeonato Brasileiro da Série A no Flamengo. Ganhou Campeonato Carioca no Flamengo. Supercopa em cima do Palmeiras, lembra? Ganhou no Flamengo. Aí o Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B. Ele já foi campeão da A e da B. Campeão brasileiro da Série B pelo Fortaleza. Campeão da Copa do Nordeste no Fortaleza. Campeão cearense pelo Fortaleza. E a obsessão do Rogério, eu sei porque eu tenho muita informação com o Rogério, né? Então, a obsessão dele, Nori, era ganhar título com o São Paulo. Eu falei, não esqueça, porque título como técnico com o São Paulo vai ser duro de ganhar. Uma vez fui fazer um Santo André e a situação do Rogério, pra mim, é igual do Zico. Eu fui fazer um Santo André e Flamengo, aquela decisão no Maracanã, lembra disso? Que o Santo André ganhou do Flamengo no Maracanã. E tinha 1h30 de jornada para abrir, de 1h30 de abertura da transmissão. Tava eu e o Vanderlei. Aí a produção botou o Zico do Japão. Eu falei, Zico, pô, o Maracanã abarrotado aqui, rapaz. Você não queria estar sentado nesse banco de reserva? Ele estava no Japão começando a ser treinador. Você não queria ser sentado no banco de reserva aqui, dirigindo o Flamengo, Zico? Ele falou, Nilson, você é meu amigo, você quer o meu mal? Eu vou, me explica aí, por que você quer meu mal? Porque é o seguinte, essa galera que você está vendo aí da Geral, porque era o Maracanã antigo, essa galera me ovacionou a vida inteira. Eles vão me chamar de burro. Nunca vou dirigir o Flamengo. E nunca dirigiu mesmo. Já pensou essa turma que me ovacionou a vida inteira me chamando de burro? É o caso do Rogério. É o caso do Rogério. O Rogério é o maior jogador da história do São Paulo. Então, quer dizer, esse aspecto da obsessão pelo título, né? Ele trabalhava, você sentia isso, Noriega? Ele trabalhava mais com o lado da emoção, da paixão dentro do São Paulo, não? É um pouco disso, aquilo que eu falei de ele ser um cara que ele quer se provar muito, ele quer ganhar defendendo as teses e as ideias dele, e muitas vezes
não só para ele, para todos nós, as nossas teses e ideias, elas não se aplicam à situação, não se aplicam à circunstância. Eu sempre que eu falo sobre futebol, uma palestra para estudante, um debate legal nisso, eu lembro do Parreira. Parreira que é um cara inteligentíssimo, né? Muito prático, quando ele foi campeão com o Corinthians em 2002. O Parreira nunca gostou de jogar com 3 atacantes. O Parreira é 4-4-2. Deu certo com 3 atacantes no Corinthians, você fala com ele e fala, para que eu vou mexer se deu certo? Porque eu não gosto? Então acho que muitas vezes isso aconteceu com o Rogério, essa necessidade dele se provar, que não deveria ter. Isso muito no São Paulo, principalmente no São Paulo, porque é essa história, né? Ele até por uma gratidão que eu imagino que ele tem ao São Paulo, ele queria devolver isso, ou marcar ainda mais a história dele em relação ao São Paulo. Pô, foi um grande jogador, foi um ídolo da torcida, mas você campeão como treinador também no São Paulo. Me parece que ele no Fortaleza ele era um cara muito mais leve que no São Paulo, principalmente no Fortaleza, né? Porque aí o Flamengo foi campeão, mas era uma outra questão. Cruzeiro, ele tem uma passagem péssima pelo Cruzeiro, né? Passagem desastrosa pelo Cruzeiro. Eu acho que muitas vezes os técnicos de futebol, eles acham que eles podem tudo, né? Às vezes o cara pega um rabo de foguete, uma roubada, mas ele acha que ele vai dar conta. Eles acham que eles sempre são capazes de dar conta do negócio. Muitos deles tiveram essa gestão péssima de carreira, né? O cara sai rebaixado, praticamente rebaixado, sai 2, 3 rodadas antes do rebaixamento, pega um outro time que tá mal, tá caindo pelas tabelas. O Dorival Júnior mesmo teve uma época que ele entrava em cada roubada, cara. Nossa Senhora. Ele emendava uma roubada atrás da outra. E parece que eles acreditam que eles têm superpoderes. E é interessante porque a história no São Paulo se repete, né? Porque em 2017, Rogério Ceni começou o treinador, começou a ser uma temporada como treinador e veio o Dorival no lugar do Rogério. Mesma coisa hoje. Então é mesmo. Sai o Rogério e entra o Dorival Júnior.